Começando mais um Vem Hexa, diretamente da VRT Channel, gravado no Shopping Butantã. Do meu lado, Daniel Perrone, mais uma vez. Foco e objetivo, Brasil Hexa. Como você está, meu querido amigo? Tô bem. Depois da segunda apresentação da seleção brasileira e dessa vez com sucesso no placar, né? Nem tanto, né? A gente já vai falar, mas tô bem. E você? Eu tô ótimo, né? Depois de uma vitória do Brasil, a gente, né, dá uma melhorada depois daquela estreia no empate 1-1 contra o Marrocos, mas a vitória contra o Haiti 3-0. E eu quero debater e já começar falando com você do jogo. O que você achou das expectativas do jogo? Tava prevendo isso do Brasil, 3-0 contra o Haiti? Igor, eu tava prevendo mais. Tava prevendo... assim, o jogo teve coisas boas e coisas ruins, tá? Não vou falar não boas, vou falar coisas ruins ainda que a gente precisa melhorar. As coisas boas, vamos começar. Primeira vitória em si, mas era mais do que a obrigação você ganhar do Haiti. O Haiti é uma seleção que veio para passear, como Curaçao, como algumas outras seleções. Enfim. Jordânia, são seleções que só vêm para realmente participar dos 3 primeiros jogos e acabou. Elas não têm mais ambições do que isso, tá? Sim. E o Haiti é uma dessas seleções. Então, o Brasil não fez mais do que a obrigação do que vencer o Haiti. Mas venceu. Legal. Uma coisa que eu gostei bastante é que no primeiro jogo a gente não viu qual é o estilo, qual é a estratégia do Brasil. E neste jogo contra o Haiti, a gente já entendeu que o Brasil vai jogar ao estilo Ancelotti. E qual é o estilo Ancelotti? O estilo do italiano é roubar a bola no campo do adversário, morder, roubar a bola e partir agudo para o ataque pelos lados do campo, com o Vini Júnior, ou com o Rafinha, ou com o Ryan, né, que entrou logo depois da contusão do Rafinha, e tentar surpreender o adversário, e foi assim que o Brasil construiu os gols. Então a gente já sabe que o Brasil tem uma cara. A cara do Brasil não vai ser de controle de bola, de toque de bola, como é a cara da Espanha, como foi a cara do Brasil em vários outros campeonatos, né? Dessa vez a gente não vai ter essa cara de controle de bola, de posse de bola, de domínio de campo. O Brasil vai mais jogar recuado e tentar morder o adversário no campo do adversário. Esse é o estilo do Ancelotti no Real Madrid, foi assim que ele conquistou várias Champions. A última Champions contra o Borussia atacou, controlou. Sim. Foi o Benzema, Real Madrid foi lá 2-0, acabou com todo o papo. Então, assim, o torcedor brasileiro vai ter que se acostumar com isso. E acho que é o caminho, porque é o estilo de jogo do Ancelotti. Isso que eu ia falar, esse caminho que o Brasil está levando, o estilo de jogo do Ancelotti. Você gosta disso? Não. Porque o estilo brasileiro que a gente tinha acostumado, principalmente eu que sou mais novo, era ver o Brasil, aquele futebol bonito, futebol arte. Também entendo que os jogadores que tem para o plantel da seleção são diferentes para isso. Então eu concordo também que o estilo de jogo que o Brasil consegue jogar é esse com o Ancelotti. É esse estilo mais mordedor, é um time italiano, aguerrido, mais forte. E agora, nesse jogo contra o Haiti, teve 2 substituições. O Ibanez foi para o banco e o Igor Thiago foi para o banco. Te agradou começar com o Matheus Cunha? Acabou agradando, porque o Matheus Cunha fez 2 gols, né? Então ele realmente respondeu com gols, né, a expectativa do Ancelotti, né? E é isso, acho assim, não me agrada o futebol do Brasil, o estilo de jogo do Brasil, mas ele é adequado aos jogadores que a gente tem. A gente não tem um meio campo bom, gente. A gente tem um meio campo que é mordedor, é batalhador, ele não é técnico, ele não é versátil, entendeu? Então, assim, o nosso ponto forte são as extremidades. O Vini Júnior vai levar essa Copa nas costas. Fiquei até um pouco com medo, achando que ele ia lesionar ontem, com aquela entrada que ele tomou. Ele é um jogador que, para mim, não pode sair do Não, se ele sair, acabou o Brasil. Sim, também acho. Concordo, se ele sair, acabou o Brasil. Mas, assim, o torcedor vai ter que se acostumar, eu vou ter que acostumar, você vai ter que se acostumar com esse futebol, né? Que é o que tem para hoje e é a especialidade do Ancelotti. Esse acho que é o principal ponto.
mas a postura do Brasil ainda me preocupa, porque o primeiro tempo foi bom, o Brasil pegou, fez 3 gols Sim, e parou de jogar. sim. Parou de jogar. Rafinha fez os gols lá, 2 gols impedidos o Rafinha fez, né? Sim. E o Rafinha, ele tava meio afobado, porque a semana inteira ele ficou ouvindo que esse era o jogo, que ele tinha que mostrar. Então dá pra sentir que ele tava de fato afobado, né? Pra fazer esses gols. E aí tem uma contusão que meio que ninguém entendeu muito bem até agora, né? O que aconteceu de fato com o Rafinha. Além dos 2 gols, eu não acho que ele tenha jogado bem. Pra mim, o Rafinha nunca mostrou nada na seleção, a gente já falou isso no primeiro programa, na verdade. Isso que eu te perguntei sobre o Matheus Cunha, porque a semana inteira foi comentado que o Endrick seria o titular, né? Eu achei que o Endrick seria o titular. Você achou? Achei que o Endrick seria o titular. Eu achei que não. Não? Eu achei que o Ancelotti fez o que eu imaginei. Ele ia preservar alguns jogadores, porque é o jogo contra a Haiti, cara. Sim. Sabe? Por isso que a gente não pode levar tão a sério essa vitória. Sabe? É uma vitória que ela foi construída em meio jogo, 45 minutos, e nos outros 45 minutos a gente viu o Haiti jogar, cara. Sim, de fato. A gente viu o Haiti jogar. O Haiti, que é um time que eu falei no começo do programa, um time que veio a passeio, ele criou algumas chances e o Alisson, e aí eu acho que é uma notícia boa também. É uma notícia ruim pela postura do Brasil no segundo tempo. Que os caras chegaram, né? Mas o Alisson, na hora que precisou, ele correspondeu nesse jogo. E acho que isso é importante para o goleiro pegar confiança também, né? Ele pegou uma bola no escanteio, se eu não me engano, muito boa, e pegou uma bola no lado esquerdo, também fechou bem o gol, entendeu? Se toma um gol do Haiti, a casa ia cair. No primeiro programa, inclusive, eu falei que o Brasil tomaria um gol contra o Haiti. Né? Então, muita gente falou assim que um gol o Brasil tomaria, não tomou, e isso é um ponto positivo. Exato. Mas não pode, o Brasil não pode parar de jogar por 2 motivos. Primeiro, porque a Copa do Mundo você tem que levar a sério os 90 minutos. A gente vê em vários jogos aí, né? Portugal fez o gol no começo do jogo, Achei que seria um atropelo. Tocar banho-maria, tomou o empate, entendeu? A Espanha achou que ganharia a qualquer momento e em nenhum dos momentos ela mereceu realmente, de fato, ganhar. E o Brasil, ele está devendo para o torcedor. E tem aí um outro problema, que é o problema da pontuação para você ser o primeiro colocado. Já era sabido que Marrocos e Brasil iam concorrer pelo primeiro lugar e que a Escócia provavelmente concorreria a um dos melhores terceiros. Para ir para os 16avos, né? Para ir para os 16avos. Por quê? Porque o Haiti ia ser o saco de pancada. Essa é a previsão e está se concretizando. Então, o 1-1 com Marrocos, ele obrigou o Brasil a fazer um resultado elástico contra o Haiti, porque Marrocos, ganhando da Escócia, que era o previsto, né, foi um gol, ganhou até apertado, poderia ter ganho de 2-0, 2-0 caberia melhor, mas ganhou. Marrocos vai saber o que tem que fazer contra o Haiti, a depender do jogo do Brasil com a Escócia, que é mais difícil. Exato. Então esse é o problema, porque ontem o Brasil ele teve a oportunidade de fazer mais gols contra o Haiti, era o que a gente queria para o Brasil conseguir classificar em primeiro de boa, né, tranquilo. E agora o Marrocos recebe o Haiti no último jogo, já sabe quantos gols tem que fazer. O Brasil talvez tenha um jogo complicado contra a Escócia, talvez tenha a volta do Neymar nesse jogo contra a Escócia, né? Pode ser. Contra o Haiti, Marrocos vai saber o que fazer e o Haiti já está eliminado. Sim, já está em casa. Pela regra nova aí da Copa do Mundo, o Haiti já está eliminado, então não vem com ambição nenhuma, ao contrário da Escócia. A Escócia, como ganhou do Haiti, a Escócia depende de pelo menos um ponto para ela pegar essa vaga no 16avos. Acredito eu que 4 pontos seja suficiente para a Escócia ser uma das 8 equipes classificadas aí em terceiro lugar. Então a Escócia vai lutar por esse ponto. Não vai ser fácil para o Brasil. Também acho que não. Além da Escócia ser um time melhor que o Haiti
é uma das piores E se seleções joga uma da primeira Copa. divisão no futebol brasileiro, talvez caia para a segunda divisão, né? Então, mas a Escócia vai lutar por esse Sim, ponto. com certeza. Então não vai ser fácil. E se o Brasil ficar em segundo lugar no grupo, o Brasil tende a cair em uma chave, tende, tá? Porque a gente não sabe o que vai acontecer com Sim. o Portugal e com a Espanha. Até então, antes de começar o jogo contra o Haiti, o Brasil estava enfrentando a Alemanha, né? Mas tende a cair numa chave mais difícil, né? Pelo menos já nesses 16 Com oitavos. briga de cachorro grande já. E o Brasil vai se deslocar para o México. Sim. Isso quer dizer, o Brasil vai sair do seu habitat natural hoje, que é New Jersey. Uhum. Ele permaneceria lá. Muda a logística, né? E muda toda a logística. Sim. Ele vai jogar na Cidade do México. Na Cidade do México, não. É a Cidade do México. É a Cidade do México. Então, é um deslocamento aí. E aí não vai ser aí ele muda toda a estratégia e a logística que ele teria se classificasse em primeiro. E você acha que de fato isso é um problema para o Brasil? O Brasil mudando a logística vai afetar os jogadores? Sempre afeta, né? Sempre afeta, porque a Copa do Mundo, por mais que esteja com bastante clube, com um jogo a mais, né, nessa competição, vai estender para meio fim de julho, é uma competição de tiro curto, né? Então é uma vantagem para quem fica em primeiro para permanecer na sua chave. E você já pega também nas oitavas de final uma seleção mais fraca, e aí depois começa a quarta de final, semifinal, com uma seleção maiores, né? A gente estava comentando que ainda falta alguma coisa para o Brasil, igual no primeiro programa a gente comentou, e ainda não consigo entender o que falta para esse Brasil, porque o Paquetá jogando no meio campo, para mim, está me agradando bastante. Isso é uma grande, né? A gente ficava, será que o Paquetá merecia ser convocado? E ele fez até um golaço ontem, o Paquetá. Inclusive foi impedido, né? Foi anulado. Mas o que de fato está faltando para o Brasil nesse meio campo? Quem é esse jogador? Então, eu acho que falta, pelo menos vendo os jogos, né, os dois primeiros jogos, eu acho que falta o Brasil ter a intensidade nos dois tempos. Né? No segundo tempo a gente não viu a intensidade, isso vai ser muito importante quando você pega um adversário mais forte. E o Brasil já vai pegar um adversário mais forte no 16avos. Sim. Não vai ser nas oitavas. Nos 16 já pega uma equipe que tende a ser mais intensa que o Brasil. Então o Brasil tem que igualar no físico. No primeiro tempo, a gente viu muito isso. Mas na segunda etapa, essa queda aí me preocupou um pouquinho. Sim, total. Isso é uma das coisas. A segunda coisa realmente eu acho que o entendimento de que a equipe vai jogar no perde-pressiona e vai depender muito do Vinícius Júnior. Muito. Sim, a gente colocou não a responsabilidade, né? Mas de fato, já falando, é a responsabilidade do Vinícius Júnior, porque ele é o principal jogador da seleção brasileira, é o jogador que joga no maior clube do mundo. Ele assumiu uma responsabilidade que o Neymar estava carregando no Brasil nos últimos 15 anos. Agora o Neymar está na seleção brasileira, talvez jogue contra a Escócia, a gente ainda não sabe, é uma dúvida. E a gente perdeu um Vinícius Júnior, como a gente comentou no começo do programa, para o Brasil é um problema. Muito mais do que perder um Rafinha. Muito mais do que perder um Rafinha. E a gente também não tem um substituto para o Vinícius Júnior. A gente não tem esse jogador. Então, se a gente perde um Vinícius Júnior jogando contra o Haiti, igual ele tomou uma entrada dura ontem, o Brasil ele fica perdido durante a Copa. E agora eu quero entrar nesse fato do Neymar. Eu quero entrar nesse fato do Neymar. Antes de entrar no Neymar, tem uma polêmicazinha aí no jogo. Tá. Para mim é uma polêmicazinha. O Rafinha, ele se machuca e ele sai. Sim. E aí o Ancelotti, ele tem dois jogadores para jogar naquela posição. Ele tem o Luiz Henrique, que joga no lado direito, e ele tem o Ryan, que joga no lado direito. Sim. E ele testou muito mais o Luiz Henrique. Sim. O Luiz Henrique, naquele lado, jogando no segundo tempo, o Luiz Henrique ele correspondeu. Sim. E aí o Ancelotti pega e coloca o Ryan. Nada contra o menino, tá? Acho que o Ryan é um bom menino, etc. Mas entrou mal no jogo, na minha visão, entrou mal. E eu não entendi o porquê do Ancelotti ter colocado o Ryan no lugar do Luiz Henrique, que na minha visão, Igor, estava na frente da fila. Você não percebeu isso? Sim, mas talvez não seja mais para testar os jogadores para jogar, ainda mais com uma seleção fraca igual a Haiti? Não, mas
Mesmo que seja um tiro curto, é a Copa do Mundo, a gente não pode perder. Será que não foi por causa do Ryan que o Brasil parou? Não, claro, claro. Não foi por causa do Ryan. Mas eu achei assim, incongruente. Eu achei assim, não houve uma... Assim, a substituição do Igor Thiago pelo Matheus Cunha, ela teve uma lógica. Sim, o Matheus Cunha jogava já nessa posição. E o Igor Thiago foi muito mal no primeiro jogo. E o Igor Thiago foi mal. Sim. Então, assim, ela foi lógica. Eu só não achei lógica a substituição do Rafinha pelo Ryan, tendo o Luiz Henrique jogado mais e correspondido quando ele jogou. Sim. Tá? Por isso que eu te falei, é uma polêmicazinha, não é uma polêmica, não. Mas mesmo assim, sabe? Eu acho que o Ancelotti, na minha visão, ele ainda está pecando um pouco nas substituições. Não muito nessa, essa daí é uma polêmicazinha, mas eu acho que vendo o Brasil parar de jogar no segundo tempo, ele demorou muito para substituir. Ele substituiu já dos 30 para frente. Sim. Eu acho que o Brasil já deveria ter... Os jogadores que entraram já deveriam ter entrado logo nos 15 minutos. A gente viu o Brasil parar o jogo. Sim. Eu ainda sinto que ele olha para o banco e ele fica meio perdido, né? Tipo, eu preciso de um jogador que mude esse jogo. E aí ele olha para o banco de reservas, que é os jogadores que ele convocou. Sim. A convocação foi dele. E ele olha para o banco e essa polêmica que a gente está falando, essa polêmicazinha, é mais um teste com o Ryan por um moleque novo, por ser novo, uma seleção fraca, testar ele, dar confiança para ele. Mas talvez se fosse esse jogo contra o Haiti na última rodada da fase de grupos, fizesse mais sentido colocar o Ryan em vez do Luiz Henrique. Exato. Que aí vai para cima, é o último jogo, é fase de grupos, tá acabando, a gente vai para a oitava de final. Aí é uma coisa. Mas eu concordo com você que o Luiz Henrique tá na frente, deveria ser o Luiz Henrique para jogar. Aí agora a gente vai entrar nessa polêmica do meio-campo. Vamos lá. Na polêmica do meio-campo. O Neymar, para entrar, tem que sair alguém. Quem que seria esse jogador para sair? É difícil. O Neymar seria titular da seleção brasileira? Para mim, não. Para mim também não. Então. Para mim, assim, tem que começar no banco, sim, entrar aos poucos e mostrar que tá bem. Primeiro a gente tem que ver um Neymar fisicamente e bem, porque tecnicamente a gente não discute nada, isso. Ele é craque. Só que o Neymar tá mais de um mês sem jogar bola. O último jogo talvez contra o Coritiba. Isso, e machucou. Exato. Machucou naquele jogo, né? São 30 dias e pouquinhos que assim, para um jogador que entra numa Copa do Mundo, que é um tiro curto, é muito pouco. O Neymar ele precisa entrar aos poucos e readquirir o ritmo de jogo. Ele começou... Não é assim, não é mágica. Não, ele voltou para o campo agora, não estava correndo com tênis ainda. Tem a outra polêmica. Fecharam o treinamento, os jornalistas saíram do CT, e aí ele colocou a chuteira e foi treinar sozinho. Tá sentindo de novo. Então o Neymar não tá pronto para jogar uma Copa do Mundo ainda. Sim. Os jogadores já estão todos no nível 100, né? Copa do Mundo, todo mundo pegado. A Argentina estreando com o Messi, 3 gols. Tá todo mundo muito pilhado já na Copa do Mundo. E o Neymar ainda tá caminhando passos curtos. Então, pro Neymar entrar, teria que sair um jogador da seleção brasileira. Que para mim ainda não tem esse cara que tenha que sair pro Neymar entrar. Em tese, sairia o Paquetá, mas o Paquetá fez 2 bons jogos. Sim, para mim também. Contra o Marrocos, o primeiro tempo do Paquetá foi muito bom, e contra o Haiti, o primeiro tempo do Paquetá também foi muito bom. No geral, o Paquetá tá correspondendo. E eu acho que ele deve permanecer no jogo contra a Escócia, com certeza. Uma baita surpresa, né, o Paquetá também, porque todo mundo ficou na dúvida quando ele foi convocado, o motivo dele ser convocado, porque ele não estava sendo convocado nas últimas convocações. Ele estava na Copa do Mundo. E está indo muito bem, muito bem. Primeiro jogo a gente comentou que, pra gente, né, pra mim no caso, ele foi o melhor jogador da seleção brasileira contra o Marrocos, e ontem ele fez um jogo de novo justo. Para mim foi muito bem. Então você tirar um Paquetá que tá jogando bem para colocar o Neymar, que é uma dúvida, não sabe como ele tá nesse gramado, como ele vai jogar, talvez seja um tiro errado. E eu acho que para essa equipe que tem a cara do Ancelotti, de perde, pressiona e de verticalidade, né? O Neymar, em tese, do jeito que ele tá, ele não se encaixa tanto. Não mesmo. Se o Neymar entra no meio de campo do Brasil, para ter um meio de campo de mais toque de bola, de mais controle de jogo, do que é a característica do Ancelotti. Sim. E se o Neymar entrar no ataque, aí ele vai ter que pegar a vaga do Matheus Cunha.
Né? E o Neymar não é centroavante, Não, o não Neymar mesmo. é um jogador de mobilidade. Vamos ver, eu prefiro esperar um pouco, eu prefiro Uhum. esperar. Eu torço para que o Neymar fique no banco contra a Escócia Também. e que ganhe alguns minutos com o Brasil já com o resultado na mão, sem Uhum. precisar pressionar. Eu acho que não precisa entrar o Neymar não precisa entrar na pressão Também acho que para não. fazer o resultado contra a Escócia. Uhum. Tá? Não vai ser um jogo fácil, mas assim, o Brasil, na minha visão, tem obrigação de ganhar. Ontem mesmo, a gente conversando assim com os amigos, o pessoal tava com medo do Haiti. Eu nunca vi isso. Não, O brasileiro ter medo do Haiti. É porque o Brasil fez um primeiro tempo pavoroso contra Marrocos. Pavoroso. E assim, foi muito bom. É um ponto que eu quero falar. Uhum. Foi muito bom o Brasil ter feito o gol antes da parada para hidratação. Porque a parada da hidratação, ela quebra alguns momentos de alguns jogos. É como se fosse o tempo do futsal, né? Eu digo assim, se a parada da hidratação tivesse presente na Copa de 2014, o Brasil nunca tomaria 7. Eu também acho que não. Nunca, não, porque os gols da Alemanha foram tudo 23, 25, 26, foi um pane geral. Sim. E eu acho que com a parada da hidratação, esse pane geral cortaria. Uhum. Mas voltando ao presente, né? Foi muito bom o Brasil ter feito o primeiro gol, porque se o Brasil vai para a parada da hidratação com 0-0, a pressão começa a aumentar. E aí, até você retomar o jogo, tem 3 ou 4 minutos ali de retomada. Sim. Então você perde 3 ou 4 minutos. Se você for ver todas as paradas da hidratação, quando os times voltam ao campo, não tem gol, não sai mesmo. gol logo depois. Bem observado, verdade, isso é verdade. Então, assim, o Brasil ia perder uns 4, 5 minutos aí de parada, de pós-parada, que poderia refletir no resultado. Como o Brasil entrou no 1-0, aí o Brasil teve mais tranquilidade para construir os 2 gols. Claro. E outro ponto que eu queria falar rapidinho, o Haiti cometeu o erro de, quando tomou o primeiro gol, querer sair para o jogo. O Haiti não tinha nada que ter saído do jogo. Verdade. Você tá lá, você toma um gol do Brasil, normal. Sim, é normal você tomar um gol do Brasil. Exato. Continua atrás, fechadinho. Não queira mostrar uma força que você não tem. Não queira medir força que você não tem. Aí ele resolveu se abrir, tomou logo mais 2. Mas eu acho que é a falta de um jogador experiente na seleção do Haiti. Se tem um Hakimi da vida na seleção do Haiti, ele segura os caras. Porque é um jogador de time grande, que joga em competição grande. Gente, a seleção brasileira. Eles vão vir com tudo. E foi o que aconteceu. E por isso que eu falei pra você que o Brasil ele poderia ter feito mais gols. Sim, claro. O Brasil perdeu uma chance grande de ter feito pelo menos mais 2 gols no segundo tempo. O Brasil ir tranquilo, esperando e enfrentar a Escócia tranquilo. Porque se faz um 5-0 contra o Haiti, a gente tá de boa. Talvez o Marrocos não faça esse 5-0 contra o Haiti. Talvez faça agora, né? Assim, ganhar do Haiti é mais do que obrigação. Sim. O resultado 3-0 foi um resultado comum. Tá, sim. Comum. Sabe? Eu imaginava mais. Eu imaginava que o Brasil ia performar como performou contra o Panamá. Sim, que é uma equipe até um pouco superior à do Haiti. Sim. Eu pensei a mesma coisa que você, porque ontem, antes de começar o jogo, conversando entre amigos, eu tava colocando esse bolão do Brasil lá para 4-5-0. Sim, eu coloquei 4. Eu coloquei 5-0. Eu coloquei 5-0. O Brasil vence por 5-0. Aí aqui no programa eu falei que o Brasil tomaria um gol, mas ontem eu falei, não vai tomar gol. Não vai tomar. Você reviu o seu blog. É o Haiti, né, velho? Mas olha, o Brasil sofreu um pouquinho na segunda etapa. Mas aí por causa foi pra mas cima. Acho que é o desespero dos jogadores do Brasil de fazer mais gol e começou a ver os caras chegando, e os caras são ruins de bola mesmo, ruim com força. Viram os caras chegando e aí aí foi bom o Alisson ter aparecido. O Alisson fez uma defesa. Isso. O Alisson já é 10 anos já tá 10 anos na seleção brasileira, mais de 10 anos na seleção brasileira e é criticado há mais de 10 anos na seleção brasileira. O Alisson, até mesmo no Liverpool, nunca foi aquele goleiro que fazia defesas plásticas. Nunca foi dado diferente. Ele é um goleiro seguro. No primeiro jogo contra o Marrocos, narradores queimaram ele, né? No caso. Narradores queimaram ele porque ele tentou sair, ficou numa dúvida, sai, não sai. Então, a gente falando, é bom ele ter feito as 2 defesas, é bom não ter tomado gol também, mas é o Haiti. Então, o Brasil, é normal ele vencer por 3-0. A gente não tem que fazer uma comemoração absurda por ter vencido por 3-0 o Haiti. Para mim, era para ter vencido por muito mais, para todo mundo era para ter vencido por muito mais. Mas o 3-0, enfim, aconteceu e agora a gente vai ter que esperar
o que vai acontecer na última rodada e quanto que o Marrocos vai bater no Haiti. E aí a gente pode fazer uma projeção, né? Uhum. A projeção para a última rodada, primeiro, o Brasil e o Marrocos vão jogar no mesmo horário. Todas as equipes na terceira rodada vão jogar no mesmo horário, que é para elas terem as mesmas condições ao final do saldo, né? Para ninguém ficar sabendo quem está fazendo, como está o jogo lá. Exatamente, exatamente. E então, o Brasil, com uma vitória simples, ele se classifica, mas aí entra o saldo de gol caso Marrocos vença o Haiti, que é o previsto, gente. O Marrocos, ele já sabe o que ele vai ter que fazer. Então vamos supor, no primeiro tempo, quando você vai para o vestiário, vamos supor que o Brasil está ganhando de 1-0 da Escócia e que Marrocos esteja ganhando de 3-0 do Haiti. Entendeu? Vai ser muito mais fácil o Marrocos ganhar de uma equipe, meter mais gols de uma equipe eliminada na segunda etapa. Sim. Então o Marrocos vai poder fazer mais 2 gols. E aí o Brasil seria obrigado a se abrir para fazer mais gols. E a chance de tomar um gol é muito alta. E a chance de tomar um gol da Escócia abrindo é muito grande. Porque a Escócia vai vir com tudo, porque também quer classificar entre os 2 primeiros. Então, o que seria melhor? Seria melhor o Brasil ganhar, ir para cima da Escócia, tentar fazer 2-0 já, 2 ou 3 no primeiro tempo, coisa que eu acho que vai ser difícil. Também. Mas 2-0 e seja o que Deus quiser com o jogo de Marrocos e o Haiti, ou tentar se abrir no segundo tempo, no primeiro e no segundo tempo, para medir essa força em termos de gol. Se acontecer igual aconteceu o primeiro tempo do jogo contra o Haiti, e o Brasil fazer 2-0 contra a Escócia nesse primeiro tempo, aí beleza. Então a gente não precisa mais subir. Dependendo de quando tá lá o jogo, a gente não precisa mais subir. Porque se a gente sobe e toma um gol, ferrou. Porque você a gente perde um gol. Você leva a responsabilidade para Marrocos. Para eles, exatamente. Entendeu? Marrocos, se ele fizer 3, 4 gols no Haiti, a responsabilidade vem para o Brasil. Sim. Mas o Brasil, já no começo, fazendo o resultado, aí transfere essa responsabilidade no intervalo para Marrocos. Exato. E aí a perna pode pesar. Né? A gente sabe como funciona o futebol, sim, né? Exato. Mas assim, contra a Escócia, Igor, a minha previsão é que o Brasil seja um pouco mais equilibrado nos 2 tempos, entendeu? O Brasil, ele busque o resultado, mas que ele jogue com intensidade nos dois tempos. E você não acha que o Ancelotti, nesse último jogo de fase de grupos, ele não vai testar mais jogadores? Igual ontem ele ter testado o Ryan no lugar do Luiz Henrique? Então, Igor, se o Brasil tivesse ganho do Marrocos e ganho do Haiti, acho que o Ancelotti ele ia ter 90 minutos para ele fazer o que Everton ele quisesse. Entra no jogo. Entendeu? O Brasil com 6 pontos, o Marrocos ia estar com 3. Sim. Haiti com 0. E Haiti com 0. E aí você pode mexer o que você quiser, porque com 1 ponto você já ficava em primeiro no campeonato. Sim. Então, assim, o empate, que foi um resultado normal também. Achei um resultado normal contra Marrocos. Muita gente se decepcionou. Eu decepcionei com a atuação. A atuação eu também. A decepção mas o foi empate essa. Normal. Porque é a seleção que disputou semifinal na última Copa, né? Agora, o jogo contra o Haiti, 3-0 foi pouco. Por isso, exatamente. Foi pouco. Então, a gente concorda que ele não tem que testar mais jogadores nessa fase de grupos, nesse último jogo, porque o Brasil tem que classificar bem. Que classificar bem é em primeiro. Se a gente classifica em segundo, a gente pode pegar uma Alemanha nas oitavas de final já. E se a gente pega uma Alemanha nas oitavas de final, acabou a Copa pro Brasil. Esse debate que a gente está tendo aqui é muito gostoso, porque já passou uma semana. Olha, eu não acho tanto que acabe pro Brasil, porque assim, eu acho que o Brasil funciona bem contra a equipe mais forte. Eu acho que funciona bem, porque a equipe mais forte vai querer controlar o jogo. E esse é a estratégia, o sistema do Ancelotti. Mas você parando para pensar, a última vez que o Brasil enfrentou uma seleção grande e forte em Copa do Mundo, foi a Alemanha, em 14.
Foi a Alemanha e agora no amistoso contra a França, né? Não, O Brasil sim, não viu a cor da bola. exatamente. E aí você imagina o Mbappé, Doué, em cima de Douglas Santos, em banhas, o Dani. Olise, Nossa senhora, nem brinca com isso. Mas falando, Dembélé. nossa, nem brinca. Porque já passou uma semana de Copa do Mundo, já tá acabando, né? É engraçado falar que a Copa do Mundo já tá Eu já tô acabando. até com saudade. É, eu não quero voltar pra borracharia, igual o fala o Poatan, né? Ficar voltando a ver São Paulo e Remo, Nossa, pelo esses amor de Deus, nem me jogos. fala Nossa, disso. eu não Nem me quero fala mais em ver isso. Campeonato Brasileiro. Saía de uma Copa do Mundo em que ninguém reclama do árbitro, Sim, sim. todo mundo joga com intensidade e com pressa, porque você Uhum. não pode ficar mais de 5 minutos com a bola Sim, na mão ou sim, com a sim. bola no pé em um tiro de meta. E voltar para um torneio que todo mundo fica reclamando com o árbitro, Uhum. cera toda hora. Pô, essas regras novas têm que ser implementadas Sim. rapidinho aqui no Brasil. Engraçado que agora você não pode falar mais com a mão na boca, né, contra o adversário, né? Pois Porque é. pode ser racismo, fobia, enfim. E o Vasco conseguiu ser pioneiro mais uma vez, né? O Vasco conseguiu demitir o Renato Gaúcho durante a Copa do Mundo, um jogo de Copa do Mundo. O Vasco, ele é bem pioneiro nessas coisas do futebol brasileiro, né? Pois Então é. eu não quero voltar a ver isso. Eu quero ficar na Copa do Exatamente. Mundo. Eu quero ficar na Copa Não, do Mundo. vamos ficar na nossa bolha da Copa do Mundo, tá tudo certo. Tá, então vamos falar de previsões então entre Brasil e Escócia. Para você, resultado: Eu acho que o Brasil bate a Escócia por 2-0. 2-0. Quer cravar quem vai fazer esses gols? Vai que o Neymar entra. Eu vou botar o Matheus Cunha de novo, acho que ele aproveitou muito bem as Uhum. oportunidades que ele teve, né, contra o Haiti. Então, ele crava, e outro, o Vini Júnior, que tá levando o Tá Brasil sendo nas o costas. 10 da seleção. Eu acho que né? vai ser Vini Júnior e Matheus Cunha aí para ser bem pragmático, assim, e Sim. bem previsível. Eu queria muito que o Endrick tivesse começado jogando, né, contra Haiti, porque no Twitter você está acompanhando os memes, né, do Ancelotti. Ancelotti Sim. definiu para o Endrick que vai jogar. Aí vai ele e Vinícius Júnior e Rafinha no ataque. O que eu mais gostei foi a foto do Endrick botando ketchup na pizza e o Ancelotti atrás. Muito bom, muito bom. E aí ele fez o gol também, né, acabou sendo anulado. Mas aí o Matheus Cunha ele pegou a oportunidade e fez 2 gols. Sim. Outra coisa que eu quero comentar. Não, e a sua? Não, previsão? eu vou, Vai dar a sua previsão eu vou dar também? minha previsão, mas eu quero chegar num ponto dos gols do Brasil. Comemorações dos jogadores sem alma, né? Aquela dancinha ali, eu não entendi nada. Faltou um pouco de tesão para mim. Então, Tá eu faltando acho que tesão para a seleção brasileira. eu acho que a pegada da seleção, eu acho que a seleção ela se impactou muito com as críticas. Sim. Os jogadores eles acessam a rede social, então eles estão assim impactados com as críticas dos jornalistas e dos torcedores, né? Teve crítica, né, ao Casemiro, Sim. ao Rafinha no ônibus da seleção. Sim, o Casemiro posta qualquer coisa. Então eles estão um pouco resignados assim, tá? Mas eu acho que assim o jogo da Escócia vai ser aquele jogo para a gente tentar desafogar. Tá. Mas assim, repito para você, mesmo com 2-0 para a Escócia, o Brasil ficaria com 6 gols. O Marrocos agora tem 2. E para fazer 4 gols contra o Haiti é possível, é bem possível para o Marrocos. E aí você entra no confronto direto, que é 1-1. Brasil e Marrocos, você vai entrar em cartões e saldo de gols. Exato. E saldo de gol vai ser praticamente igual se o Haiti, por exemplo, fizer 4 gols. E aí você entra em cartões, e aí o Brasil perde em cartões. Sim. A minha previsão para Brasil e Escócia, eu vou detalhar para vocês o que vai acontecer durante o jogo. Neymar vai entrar nesse jogo e vai fazer um gol de pênalti. Que aí já dá aquela animada, Neymar voltou, fez o gol de pênalti, porque até então acho que ele não vai conseguir fazer um gol com a bola rolando. Endrick marca, Matheus Cunha marca e a gente toma um gol. 3-1 seleção brasileira contra a Escócia. Que seria saldo de gol 2 de novo. Perfeito. Então tá na mesma situação que eu. Perfeito. Tá lindo. Pra mim tá lindo. Assim, eu tô muito mais para ver esse jogo em 2 telas, para ver o que acontece com o Marrocos. Mas se o Brasil começar a meter essa peca, a responsabilidade vai para Marrocos. Por enquanto a responsabilidade está no Brasil. Sim. Porque o Brasil, na minha visão, não cumpriu com o dever de ter feito uma goleada estrondosa. Sim, igual a Alemanha fez. Né? Igual a Alemanha fez. A Alemanha não perdoou. Não mesmo. Coitadinho do Curaçao, que se meter a fazer um gol. Não perdoou com a nem Alemanha. a gente em 14. Então.
E ficamos por aqui, mais um programa Vem Hexa. Deixe nos comentários o seu resultado entre Brasil e Escócia. Nos acompanhe nas redes sociais e fique com a entrevista de Cris Macis com o Ariel Palacios, entrevistando o livro Lado B do Futebol. Um beijo, tamo junto, é nóis! E vem Hexa! Vem Hexa, pô, pelo amor de Deus, Copa do Mundo não acaba nunca.